Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, podcast aqui do Instituto Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, trazendo aí sempre, passamos de 500 episódios e agora o negócio está acelerado, a gente não para mais não, toda semana episódio novo, trazendo gente para vocês conhecerem. Se tiver robô também, nós traz também, tem problema, não tem preconceito com ninguém, traz também, os caras que também não se acham gente, se acha cachorro, se acha, sei lá, a gente vai entrevistando todo mundo. Agora é o seguinte, esse episódio vai ser um episódio que eu não vou entrevistar pessoas, né, falar de projetos, né, externos do movimento liberal e tal. Hoje o episódio nós vamos falar sobre o Instituto Mises. A ideia do episódio de hoje é falar do Instituto Mises, do que nós estamos programando para esse ano de 2025, algumas mudanças que estamos tendo. E para isso eu trouxe aqui para entrevistar os dois presidentes... Peraí, erraram aqui. Digitaram errado aqui. Como assim dois? Tá, vamos lá. Vou começando e vou ver. Vamos lá. Vamos lá. É com vocês, Hélio Beltrão e Sérgio Albrecht. Hélio, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo ótimo. E você? Você tá onde? Em Goiânia? Comendo piqui? Tô em Goiânia, comendo piqui. Daqui a pouquinho eu como piquizinho. Boa. Por aqui tudo bem. Por aqui não tem piqui. Ótimo. Ai, que pena. Ô, Sérgio, tudo bem, Sérgio? Como é que você tá? Tudo bem, Adriano. Um em cada cidade aí, né? Um em cada cidade. Você tá onde agora? Tô em Boston aqui. Você tá em Boston, olha que legal. Tá frio aqui? Traz um pouco de frio nessa mala aqui pro Goiás. Vamos lá. Vamos lá, gente. Você tem autógrafo do Gustavo Lima, Adriano? Não tenho, ainda não. Não tem? Ainda não. Mas eu compro carne lá no frigorífico dele lá. Que tem... Ah, tá bom. Pessoal, vamos explicar. Começando com o Hélio Beltrão. Hélio, eu queria que você explicasse pra gente, falasse, até comunicasse quais essas mudanças que o 2025, claro que foram mudanças gestadas e pensadas ao longo de 2024, mas o que a gente tem de novo na estrutura do Instituto Mises para esse ano de 2025? Excelente, Adriano. Eu acho que é uma mudança importantíssima, que é o momento em que eu estou deixando a administração direta do Instituto e ficando apenas no Conselho de Administração. Como você sabe, o Conselho se reúne só certo número de vezes por ano e o Sérgio está assumindo como o CEO do Instituto. Né? Então, eu acho que vale a pena talvez voltar um pouquinho desde a fundação para a gente entender como evoluiu. Fazer essa retrospectiva administrativa do Instituto. Eu acho que foi muito bacana como a gente desenhou o início do Instituto, porque a gente já fez uma governança na partida, eu estou falando a gente, mas fui eu mesmo, tá? Porque eu que escrevi o estatuto, eu que pensei nesse negócio. Mas eu busquei fazer uma estrutura que fosse robusta, que sobrevivesse o teste do tempo. Então, mesmo sendo uma limitada, eu coloquei lá um conselho de administração. Eu coloquei lá um conselho fiscal para checar as contas. E eu coloquei um outro dispositivo que eu acho que pouca gente sabe como funciona, mas eu li toda a lei das associações, então eu descobri que existia certos dispositivos que a gente deveria usar, que é a questão da cota patrimonial. O que é a cota patrimonial? Todo instituto ele tem um certo dilema, Adriano e Sérgio, porque ele é formado por pessoas inicialmente. Os membros fundadores, né, vão lá e fundam o instituto e eles geralmente estão envolvidos com o instituto. Beleza, então faz sentido que cada um deles tenha, vamos dizer, um voto nas assembleias do instituto, que é onde você decide tudo. Né? Acontece que um instituto primeiro, não depende só de mão de obra, ele precisa ter dinheiro. E muitas vezes aqueles fundadores podem se distanciar e não participarem mais do Instituto. E aí passa ao longo do tempo não fazer sentido que certos membros fundadores tenham voto, etc. E também, se o cara que bota dinheiro e quer contribuir, ele quer ter, de alguma forma, alguma voz. Se é uma doação de R$50, R$100, não. Mas se o cara quer botar, sei lá, R$3.000, R$4.000, muitos deles, eles gostariam de ter alguma voz. Então a gente elaborou, a gente aqui, o agente Papal, né? Eu mesmo,
elaborei um dispositivo em que quem colocava dinheiro poderia ter voto e quem trabalhava e fundou o Instituto também poderia ter voto, né? Se virava membro, se tinha voto e quem contribuía também tinha. Então, eu desenvolvi uma forma de definir que uma cota patrimonial era 3 onças de ouro, que hoje são $9.000. O ouro bateu o recorde, como vocês sabem, $3.000. E, então, 3 onças de ouro, $9.000, um pouco mais de R$50 mil. Quem botar um pouco mais de R$50 mil no Instituto tem direito a ganhar um voto, assim como qualquer membro do Instituto tem um voto. Então, isso é uma forma de equilibrar meio quem trabalha e quem bota dinheiro, né? Então, o Instituto já nasceu com essa forma. E aí, o Conselho de Administração, ele não tinha como ser muito diferente. Ele era de maioria da própria administração. Eu era o presidente do conselho, mas o conselho era formado por gente que estava na administração, que não é o ideal. Mas quando você está começando, não tem muito como ser, porque você não tem como atrair gente que vai ser conselheiro, você quer convidar. Mas a gente sabia, olha, tem que, ao longo do tempo, as pessoas que estão na administração não podem ter maioria no conselho, e aí tem uma independência do conselho questionar a administração e assim por diante. E com o tempo, um dia, o presidente do conselho não ser um administrador, não ser o CEO, como eu fui até agora, né? Então, é exatamente esse ponto que a gente chegou. Ao longo do tempo, já tem talvez quase 10 anos, eu, como CEO, já não tinha o controle do conselho, porque o conselho já estava formado pelo Rodrigo, pelo Fernando Urit, pelo Paulo Guedini. Então, nenhum deles, o Rodrigo às vezes da administração, mas normalmente não. Então, eles que não eram da administração tinham tranquilidade para me questionar e questionar a administração do Instituto. E já era positivo, mas eu ainda era o presidente do conselho, o chairman, então que determina a agenda, também não é o ideal. E agora a gente chegou a um momento em que, vamos dizer, o cordão umbilical comigo, que fui o principal fundador, que fui o presidente, o chairman durante tanto tempo, já não existe mais. Agora eu posso reclamar à vontade de você, Adriano, você, Sérgio, porque eu só estou no conselho. E eu só tenho um voto no conselho. Outros caras têm outros votos e aí a gente pode reclamar à vontade. É uma delícia. Dizem que é como quando você vira avô, né, e avó, né, porque é difícil ser pai, aquela confusão. Quando você é avó, você estraga o neto, você dá presente, você faz tudo que o neto quer. É a mesma coisa. Agora eu posso fazer o que eu quiser fazendo. Porque a gente fazia muita reunião, né, Hélio? A gente fazia reunião de prévia do conselho. Aí você falava, vamos falar assim, vamos fazer assim, vamos apresentar assim, vamos justificar assim pro conselho e tal. Aí era uma coisa assim, né? Aí depois você apresentava para você mesmo, claro que tinha outros conselheiros e tal, mas agora... Não era para mim mesmo, porque eu já tinha, como eu falei, há 10 anos, outros 3 caras que eu não mando, né? Então não era propriamente para mim mesmo, mas eu tinha um voto em 4. Aliás, agora serão 5. O Raduan já foi eleito mais um membro do conselho. Então, recapitulando, o conselho hoje do Instituto sou eu, o Rodrigo Marinho, o Fernando Urit, o Paulo Guedini e o Raduan Melo, que está entrando também. Um baita conselho super qualificado, que conhece o nosso negócio, o negócio do Instituto, essas ideias, que conhece até da administração do Instituto, no meu caso, que fui da administração, o Rodrigo conhece, o Raduan também já foi da administração. Então, eu acho que é um conselho super bacana que tem tudo para agregar valor ao Sérgio e a equipe, né? Vocês dois e o resto da equipe que estão agora carregando o piano, e o Instituto fica assim, vai para uma nova fase, uma fase de muita independência, uma fase de profissionalismo ainda maior que a gente já vinha conquistando. Então, eu acho que é um momento muito especial. 2025 é o ano de uma nova virada do Instituto e um desafio grande para o Sérgio e a equipe. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação
na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências de intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. Ô Hélio, você falou só para a gente explicar para a nossa audiência, você falou do Conselho Fiscal, também temos Conselho Fiscal. Você falou que tem o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Fala rapidamente o que é esse Conselho Fiscal, quem que é. O Conselho Fiscal, em qualquer companhia, isso também é uma coisa que limitada, nem sempre isso existe, e a gente colocou lá, né, desde o início. O Conselho Fiscal tem o objetivo de checar as contas e ver se, por acaso, tem alguma coisa que não está sendo feita legal nas contas, ver se os relatórios, o balanço está sendo produzido, se está tudo certo, se está conforme a lei. Por exemplo, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, um instituto sem fins lucrativos, ele não pode fazer distribuição aos seus membros, ou qualquer que seja. Você pode pagar salários a quem trabalha no instituto, mas não pode haver distribuição, assim, o tal dividendo, né, retirada, essas coisas que a MEI pode fazer. Isso não pode fazer. Então, se tiver qualquer coisa que pareça ou seja uma distribuição, o Conselho Fiscal tem que ficar de olho. Ó, isso não pode. Nunca existiu isso no Instituto, claro, porque a gente tem o Conselho Fiscal e todo mundo aqui é sério. Mas o Conselho Fiscal serve para isso. E no momento em que tem agora uma separação entre Conselho de Administração e quem está na diretoria, o Conselho Fiscal ganha importância, né? Porque agora não tem ninguém do Conselho de Administração, que é quem realmente faz as grandes checagens, questionamentos, não tem ninguém do Conselho de Administração diretamente na administração. Então é muito importante que o Conselho Fiscal faça o trabalho. E aí no Conselho Fiscal a gente tem o Eric, nosso grande contribuidor de tudo, até de fio de internet, várias coisas diferentes. O Eric sempre ajuda a gente desde o início. Me lembro, a conferência que a gente fez, ele sempre ajudou, está sempre ao lado, é um parceiraço. Eric, Rodrigo Marinho, e o terceiro é o Gianluca, que hoje ele está morando nos Estados Unidos, está na Goldman, mas ainda está no Conselho Fiscal, né? Então, essa é a outra composição. Então, o Conselho Fiscal olha contas, olha pagamentos e tal, né? Checa isso. Não é o Conselho de Administração é que discute estratégia, questiona o management e sabe se o management está indo na direção certa ou não, como é que é, e escolhe a diretoria, em última instância, né? E nós escolhemos o Sérgio para ser o nosso próximo CEO. E aí agora eu vou jogar a bomba aqui para o Sérgio, porque eu fui fazer a minha dever de casa aqui de podcaster e fui ver o último podcast que o Sérgio gravou com a gente, aqui do Instituto Mises. E faz um tempo, e foi uma entrevista no seu trabalho que você faz aí nos Estados Unidos, né, com questão de investimento e tal, né, de carteiras, falando de investimento em negócios mais sólidos, mais líquidos. Então tinha toda essa discussão. E nesse período você não apareceu aqui no podcast para falar como você foi se envolvendo aqui com o Instituto Mises. Então, como é que você veio parar, Sérgio, no Instituto Mises, fazendo uma retrospectiva também, até a gente fazer chegar esse momento aí que o Hélio falou o Hélio achou o Sérgio aonde? Onde é que apareceu o Hélio, né? Onde é que apareceu o Sérgio pro Hélio, né? Excelente, Adriano, mas acho que 2 pontos muito legais que o Hélio falou. Essa preocupação, a minha preocupação como investidor em empresa de capital fechado, assim, sempre o principal ponto que eu olho é sempre a estrutura de capital dos negócios, como que tá a estrutura de governança. E muito do que o Hélio estava falando aqui é assim, como que a gente toca o dia a dia do Instituto, quais são os passos que a gente está dando para tá o tempo inteiro evoluindo isso. Acho que sem dúvida nenhuma foi um atrativo gigante para mim nesses últimos anos, conhecendo o Instituto. Então, entender realmente que a gente tem uma preocupação com a estrutura de capital do próprio Instituto, né? Porque nós, ao seu, falamos o tempo inteiro da estrutura de capital
da economia como um todo. E até legal, o Hélio falando de ouro, né? Então, de novo, o Mises está no padrão ouro, o Instituto Mises, a gente está no padrão ouro, que é o padrão ouro que a gente tanto fala, o sound money, o dinheiro de verdade aqui, né, Adriano? Aliás, deixa eu te interromper um segundo, Sérgio, que tem uma curiosidade que pouca gente sabe, que eu coloquei no estatuto e eu falei, é claro que não vai passar no cartório, isso não vai passar de jeito nenhum, né? Mas eu coloquei um dispositivo, o Sérgio já está rindo, porque ele já sabe o que eu vou falar. Tem um dispositivo no Instituto que diz o seguinte, hoje, quem quiser contribuir para o Instituto e ter um voto nas nossas assembleias, você contribui com o equivalente em reais a 3 onças de ouro, aquilo que eu estava mencionando antes. Só que aí eu coloquei um próximo artigo falando assim, se por acaso a lei de curso forçado da moeda for revogada no Brasil, esse depósito não é equivalente em reais, vai ter que ser em 3 onças de ouro. Ou seja, a gente está mesmo no padrão ouro. A gente só não pode ser padrão ouro hoje porque é ilegal. Mas eu já coloquei lá que no momento em que essa lei for revogada, a gente está automaticamente no padrão ouro. Essa eu não sabia. Olha aí, olha aí. Então, se não é só a teoria, real, é teoria e prática. Se acabar o real, a gente tiver aí um vácuo de 2 dias para escolher uma nova moeda, a gente já está no padrão ouro. Mesmo que não acabe o real, se o governo falar agora você pode escolher qual é a moeda, mesmo nós já que estamos não no acabe, padrão ouro. o real se tiver liberdade monetária. Se ele implementar aquilo que o Milei quer fazer, que é a competição monetária, você pode escolher a moeda que você quiser, se falar isso, pronto, automaticamente a gente está no padrão ouro. Mas então, agora indo para a pergunta do Adriano, o meu relacionamento com o Instituto Mises começou via o Adriano. Eu morando nos Estados Unidos já há muitos anos, então eu entrei nessa história de Austrian Economics na época do colegial, então algo talvez muito diferente da maioria das pessoas, então eu tô falando assim, meio dos anos 90, sem querer eu conheci o Roberto Campos um dia, e eu conversei com ele 5 minutos, e ele me perguntou o que eu tava lendo, eu falei que eu tava lendo Milton Friedman, achando que eu tava apavorando, né? E daí ele me falou, nem os austríacos. E daí eu conversei com ele 5 minutos, não mais que isso. E daí eu lembro que eu saí da conferência, era uma conferência na AmCham, tava falando ele, o Pedro Malan, acho que os Mendonça de Barros. Falando o Roberto Campos, o avô, né? O que foi presidente do Banco Central agora, né? O avô, então eu tô falando assim, meio dos anos 90, quando eu tava no colegial ali. E daí eu lembro, eu peguei meu carro e fui direto pra Livraria Cultura lá no centro, em São Paulo, que era onde você conseguia livro em inglês. E daí eu falei, quem são esses economistas austríacos e tal? Daí cheguei no Hayek lá e daí comprei o Hayek. Comprei o Caminho da Servidão. E li aquilo, e daí você começa a ler Hayek, daí você lê Mises, daí você lê Rothbard, daí você não volta nunca mais pra economia mainstream, pra tudo isso daí. Mas sempre foi uma paixão minha, que foi seguindo em paralelo. Eu fiz faculdade no Brasil e nos Estados Unidos, e obviamente em nenhum dos lugares a gente estudou os austríacos. Então a gente tá falando, eu fiz Mackenzie no Brasil, economia no Mackenzie, nunca, ninguém foi mencionado. Teve um professor que mencionou os monetaristas de maneira super pejorativa, genérica, e depois você entra no mercado financeiro e a vontade de trabalhar, tudo. Então sempre foi algo que eu fui levando em paralelo comigo. E na verdade eu conheci o Fernando Urich bem antes, porque a gente fez o mesmo mestrado lá com o Horta de Soto. Mas eu morando fora do Brasil, até mantinha um relacionamento distante do Fernando, quando a gente trocava e-mail, algumas coisas. E daí apresentando o paper na Austrian Economics Research Conference no Alabama, o que, uns 10 anos atrás, Adriano? Não sei. Bem, uns 10 anos. Talvez 2016, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Os únicos 2 brasileiros que estavam na conferência eram o Adriano e eu, e o Adriano até representando já o Mises Brasil. E daí a gente se conheceu, a gente criou uma amizade, a gente se dá super bem. E ao longo dos anos a gente foi se encontrando todo ano lá na conferência do Alabama. Até que uns 3 anos atrás, né, Adriano? A gente já começou daí a trabalhar junto com o Instituto, ajudar o Instituto tanto na parte de marketing quanto na parte de conteúdo já. Daí foi quando eu conheci o Hélio, de verdade, acho que lá para acho que eu conheci o Hélio um pouco antes, 2019, teve um programa legal do Miss Brasil, que a gente foi lá para Petrópolis, né? Teve do Petrópolis. Teve um que foi no seu escritório também, não sei se foi antes ou depois.
Isso, que já era imersão. A primeira já era imersão, era a primeira imersão, imersão foi lá no escritório do Sérgio. Já era imersão, mas eu acho que eu conheci o Hélio antes nesse evento que a gente teve, que a gente foi discutir ABCT, né, a TASSE, a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, e a gente ficou lá... Foi o Winter School, uns 3 dias a gente ficou... Foi 4 dias. 4 dias 4 dias lá. O Winter School, o Winter School que a gente fez, impressionante, né? Até o Samuel, que trabalha hoje como editor do site, também foi alguém que a gente conheceu naquele evento, eu conheci ele, daí o Samuel tá trabalhando comigo há muito tempo. Então, realmente, essa parte acadêmica do Instituto sempre foi uma parte que daí foi me atraindo cada vez mais. E acho que lá 2021, 22, não lembro a data direito, Adriano, que daí eu comecei a estar envolvido com vocês aí no dia a dia, tanto na parte de publicação, quanto na parte de marketing que a gente estava fazendo, e até que combinou agora a gente chegar. Ano passado a gente retomou bastante os eventos físicos, né? Então acho que o Hélio palestrou no primeiro evento físico que a gente fez do ano, que foi a aula magna. Acho que eu palestrei daí no segundo e no terceiro. E a gente teve a conferência também, tanto o Hélio palestrando, eu palestrando, o Adriano como mestre de cerimônias da conferência. Então, foi algo totalmente orgânico, acho que essa aproximação, né? Em função das amizades pessoais, a gente foi chegando, e daí as ideias alço-libertárias total na nossa veia, no nosso sangue aqui. Acho que foi um caminho natural. E eu sempre nessa ponte aérea São Paulo-Boston, mas sempre que estava em São Paulo, eu encontrava o Hélio, o Adriano vira e mexe com esse dia. Era um período que o Adriano estava vindo bastante para São Paulo, Adriano, tudo... Porque assim... o que o Hélio não falou é o seguinte, nós ficamos um período meio que o Hélio com um mundo velho de atividade em televisão e um monte de coisa, e ele falou, Adriano, vai segurando aí as pontas aí no Instituto, até a gente achar alguém aí para assumir efetivamente um papel mais de gestão, e eu, um acadêmico, professor, tive que começar a olhar a balança, olhar as contas do Instituto, organizar. Você pegou um pepino, porque na verdade teve aí um período em que eu estava como inscrito como CEO, mas eu não estava sendo mais, eu não conseguia mais me dedicar o tempo ao Instituto suficiente. E você pegou esse pepino, Adriano, e tocou muito bem o Instituto, né, mesmo não sendo a tua área de especialidade. Então, muito legal que a gente tem agora o Sérgio, e agora cada um pode estar no seu quadrado direitinho, ou no conselho, o Adriano na parte acadêmica e o Sérgio tocando. Até esse, acho que é um ponto super importante. Muitas pessoas quando assumi falaram, e o Adriano? Eu falei, não, o Adriano agora é o vice-presidente acadêmico total do Instituto, então a gente vai focar até mais na parte acadêmica, né, Adriano? Porque a gente ficou nesse período de procurando alguém organizando. Eu estava como diretor acadêmico e depois comecei a falar só diretor e virou aquela bagunça assim de o Adriano e tal. Então o Adriano é presidente ou não, calma, não sou, é o Hélio e tal. Então assim, ficou toda essa movimentação. E aí quando surgiu essa possibilidade da reorganização, não sei se foi até o Sérgio que sugeriu vamos fazer que nem, por exemplo, o nosso Instituto Irmão lá, que é o Instituto Mises Americano, a gente tem o vice-presidente acadêmico, para você ter essa autonomia e desenvolver, focar 100% na questão acadêmica. Legal, vamos lá, vamos nessa, porque a ideia é essa, é a gente fortalecer mais ainda o que foi e é o grande diferencial do Instituto, né, Hélio? Essa questão acadêmica, essa questão de produção de conteúdo, produção de materiais, produção, né? A gente tem o site como a nossa grande vitrine, mas de lá as pessoas conseguem acessar muita coisa, não é mesmo, Hélio? É verdade. É verdade. E assim, é engraçado, né? A gente, quando vai amarrando as pessoas que participam e que estão ativas no Instituto, vai sempre sendo uma veia acadêmica, né? O Sérgio, que eu conheci em conferências, e conheci o Urit do mestrado, e o Urit, né, que pelo mestrado, o Instituto. E a gente vai amarrando, né? O Rodrigo Marinho, que mesmo não sendo assim, não é um acadêmico, mas claro, fez o seu mestrado, tem a sua formação, mas foi envolvido em movimentos na universidade, na formação de estudantes, que começou a se envolver com o Instituto Mises. Então, assim... O nosso DNA, né, Adriano, é acadêmico. O DNA mesmo. Acadêmico, isso. O Instituto de DNA acadêmico. Aliás, uma das grandes joias do Instituto Mises é uma revista acadêmica, né, Adriano, que você toca, e que permite que as pessoas que tenham afinidade com a escola austríaca publiquem, porque é muito difícil para um professor que seja da linha austríaca ou que queira publicar algo da linha austríaca, mesmo não sendo austríaco,
que ele consiga uma revista séria que publique o seu artigo. E, como a gente diz, né, quem não publica se estrumbica, né, no meio acadêmico. Se você não é citado, não publica, você não cresce no meio acadêmico. Então, a nossa revista ela tem um papel fundamental à medida que ela cresça e se estabeleça com a seriedade que ela já tem, mas que fique maior, ela vai permitindo ela vai criando um incentivo para que os nossos novos professores, pessoal que está saindo dos mestrados e doutorados, cresça, porque está publicando uma revista que dá citações e que cresce, que tem boas notas. Então, eu acho que é mais uma prova de que a gente tem um DNA acadêmico muito grande. E as pessoas falam disso, né, só para exemplificar, né? Eu lembro quando eu conheci o Instituto, eu estava aí acabando meu doutorado, e se você fizesse as contas, doutores falando de escola austríaca no Brasil, naquela época, 15, 10 anos atrás, você tinha pouca gente, né? Você tinha lá os nossos, que a gente carinhosamente chama os 3 mosqueteiros, e um cara, o outro ali perdido, né? Era os mosqueteiros, né? O professor Biratã Iório, o professor Fábio Barbieri e o professor Anthony Miller. Deixa eu só te interromper, eu não quero que se perca o raciocínio, mas as pessoas precisam saber, a gente tem uma categoria de sócios beneméritos, pessoas que a gente quer homenagear. E a gente foi muito econômico ao longo dos anos na homenagem a essas pessoas. Se eu não me engano, hoje a gente tem 5, não é isso? Tem os 3 mosqueteiros que você está citando, o professor Biratã Iório, o professor Fábio Barbieri, o professor Anthony Miller, o Lew Rockwell, que foi o fundador do Mises Institute, e, se eu não me engano, o Jeffrey Tucker. Então, nós temos aí 5, não sei se tem mais, Adriano, me corrija se tem. São só os 5 mesmo, porque, Sérgio, não é econômico não, senão vira várzea. Já viu aqueles prêmio que todo ano dá 10, cara, tem que ser escassez, né? Para dar valor tem que ter escassez, né, mano? A gente tem quase 18 anos de idade e só tem 5 beneméritos que a gente escolheu a dedo, que são pessoas incríveis, importantíssimas para as ideias liberais, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, é muito bacana que a gente tenha isso. Mas você estava mencionando aí como é que era o ambiente acadêmico. Pois é, o ambiente acadêmico era isso. Eram os 3, tinha um ou outro gato pingado em alguma outra universidade. E hoje, se a gente for olhar, a gente tem muito doutor, tem muito mestre falando de escola austríaca, publicando escola austríaca, melhor, não só em revistas austríacas, né? Então, o Brasil, eu vejo as pessoas quando falam assim, a escola austríaca ainda é irrelevante na academia. Não, cara, ela já está crescendo bastante e, cara, a chance de virar mainstream é muito pequena, né? Porque o mainstream está muito estruturado no sentido justamente de inibir que ele seja substituído, né? E tem uma outra coisa que as pessoas não se dão conta, Adriano, é que a escola austríaca já foi absorvida e miscigenada dentro da mainstream, quase tudo. Foi inventado pela escola austríaca e foi adotado pelo mainstream. É quase como se fossem os indígenas brasileiros, né? Que, claro que a gente sabe que lá atrás teve guerra, os próprios indígenas brigaram entre eles, e teve os portugueses que também mataram. Mas a maioria dos indígenas acabou sendo misturado na população brasileira, né? Então eles estão aí, você não conhece direito, mas eu, por exemplo, sou 1/8 índio, olha aí, pelo menos, porque a minha bisavó era índia. Eu tenho que fazer um cartão assim, para quando falarem de mim na CNN, alguma coisa, Você tá melhor do que a Pocahontas lá nos Estados Unidos, Elizabeth Warren. Então, você fala assim, cadê os índios brasileiros? São esses que ficam botando cocar aí para dizer que são, mas na verdade os índios estão todos misturados na população brasileira. A escola austríaca é a mesma coisa. Quase tudo que a escola austríaca colocou na mesa foi, o mainstream foi lá e absorveu. O que ficou de fora foram coisas pontuais, fazem uma grande diferença, né? Umas coisas pontuais que eles falaram, não, aí a gente não vai porque a gente adotou essa coisa matemática aqui. A inveja da física, a gente gosta de fazer conta, matemática, tem que ser tudo matemática, previsão pela matemática. A gente gosta da matemática, mas como explicação, não como previsão. E eles têm um outro paradigma. E isso aqui mais ou menos ficou de fora. E essa Methodenstreit
nessa disputa pelo método, ainda não teve a batalha final, né? Vai ter um dia uma batalha que vão entrar todos os caras do mainstream de um lado, nós do outro, e aí só um vai sair vivo. Eu já tenho uma leitura diferente. Eu acho que quando você teve o desenho, a coisa mais desenhada como uma escola lá pelo próprio Mises, a escola austríaca falou assim, não, a gente não quer fazer parte desse mainstream. Eu acho que foi muito mais a escola austríaca querer realmente se deshomogeneizar para poder manter o seu método vivo ainda, para não ser zerado tipo assim, não ser retirado demais, né? Picado para usar só o que interessou. Por mais que eles fazem isso ainda, né? Mas assim, meu entendimento, o que não contradiz o que você falou, é que o que eu estou chamando de o que a gente foi inventando foi feito, eu estou me referindo a Menger, Bombaver, sim, claro. Não, sim, isso total. a teoria marginalista, toda essa questão microeconômica, a boa parte foi desenvolvida pela escola austríaca. E mesmo logo ali, início dos anos 30, ainda Mises e outros falavam assim, não, o que eles estão falando é igual ao que a gente está falando. Ele não percebeu que tinha uma coisinha ali enfiada que não era bem. Isso foi ficando claro ao longo do tempo e ficou esclarecido quando Mises escreveu o Ação Humana. Mas o próprio Mises ficava falando, não, eles estão falando a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele estava um pouco iludido, ele não percebeu que tinha uma sementinha ali que ia causar ia esclarecer com o tempo que as metodologias eram diferentes, né? E isso, aí chegou o Mises, ele colocou na mesa, vem cá, a ciência econômica é isso aqui, você está querendo mais do que ela pode dar, isso aqui você consegue ter, e está aqui a explicação, você está querendo fazer uma opção de outras coisas que não é bem assim, está querendo integrar macro e micro, inventando tal macro, está querendo botar tudo no número, essas coisas todas, botar, né, valores para utilidades muito específicos, bota lá na planilha. E isso foi ficando claro que era diferente. Não foi porque a escola austríaca quis sair, foi porque falaram, peraí, os caras inventaram a síntese neoclássica que parecia que dava no mesmo, mas não dava. Então o Mises falou, não, esse negócio de macro, essa coisa, nunca foi isso. Então, eu rejeito um pouco essa ideia de que a gente quis ser diferente. Não, quem quis ser diferente foi quem inventou macroeconomia, né, que esses caras que quiseram ser diferentes. A gente ficou no que era a ciência proper, né, a ciência econômica proper, e aí eles dizem que isso é arcaico, porque a gente ficou na ciência proper. Pô, você quer inventar um troço que não é ciência? Sorry, entendeu? Volta para a ciência aí, por favor. Não, mas até complementando o que o Adriano tinha falado anteriormente da parte acadêmica, o que a gente vê até a formação, tantas pessoas que passaram pelos programas do Mises Brasil, seja pela pós, ou seja, esses programas como esse que a gente fez o Winter School nas montanhas do Rio de Janeiro, e tanta gente que está se alocando na academia americana, na academia europeia. A gente tem até o nosso tesoureiro mesmo, o Rafael Damolin, que teve tanto tempo no dia a dia do Instituto e continua fazendo esse trabalho super importante de tesouraria dentro do Instituto, está fazendo um programa de doutorado em Texas Tech. A gente tem o Fernando André, que é nosso professor da pós-graduação, dando aula em faculdade já nos Estados Unidos, alguns outros também terminando o programa de doutorado, e são todas pessoas que passaram em algum momento pelo Instituto Mises Brasil. Então, acho que esse ponto que o Adriano estava levantando, o nosso DNA acadêmico, o nosso DNA de estar na luta, não só pela popularização das ideias, mas também pela compreensão, aprofundamento da teoria, eu acho que esse que é o DNA do Instituto. Então, a gente tem esse desafio de continuar desenvolvendo a parte acadêmica e continuar comunicando com o cidadão comum. E esse é o trabalho que a gente faz o tempo inteiro, seja o repositório do nosso site, que também muita gente utiliza também para fins acadêmicos, o repositório do nosso site, seja todo o trabalho que a gente faz na mídia social, os eventos ao vivo, né, o que a gente falou que a gente retomou ano passado, a importância desses eventos em interagir com as pessoas nas faculdades. Então, nas faculdades a gente vê também o jovem sempre o cara mais receptivo às nossas ideias, né?
É o cara que tá ali, que tá no período de formação, e as nossas ideias, por serem, eu diria assim, tão lógicas, tão no-brainer, elas têm uma atração para eles, né? E hoje em dia elas até são... eles trazem um pouco desse espírito diferente, de questionador também, né? Tá questionando tudo que tá acontecendo aí fora. Então, acho que o DNA do Instituto é esse mesmo, é esse de estar no mundo acadêmico, no mundo das ideias, na propagação das ideias. Acho que é esse o nosso caminho aqui, principalmente num biênio tão importante para o Brasil agora. O 25, 26, a gente tem eleição no ano que vem. Então, a gente conseguindo propagar essas ideias, ter mais gente receptivas a essa ideia, talvez a gente altere aí um pouco do que está acontecendo nesse Brasil aí. Recapitulando, então, o Hélio não está saindo do Instituto Mises, o Hélio está, na verdade, se concentrando numa atividade que ele já fazia, mas ele dividia com o seu cargo de CEO, é isso? E eu continuo como presidente do Conselho de Administração, ou seja, obviamente eu não saí do Instituto. Claro, então isso é importante deixar claro. Agora é o chairman do conselho. Você bolou um nome bonito demais da conta, velho. Chairman do conselho administrativo. Você vai precisar daquele cartão que abre o cartãozinho para continuar o nome do cargo, assim, ó. Chairman do conselho de administração. Adriano, tinha um nome de cargo que eu via nos Estados Unidos de vez em quando, que eu adorava. Eu dizia, um dia eu vou ser isso. Era Partner at Large. Partner at Large é muito bonito. At Large, eu não sei por que o at Large, mas parece muito pesado, realmente. Mas no Instituto não tem como ser Partner at Large, porque aqui a gente não tem partners, né? A gente tem membros. Não, mas em outros lugares, eu vou botar um cartão nesses outros lugares que eu participo, que eu mando alguma coisa, eu vou botar Partner at Large. Oh, pode colocar. E aí você falou justamente os lugares que você participa. Então, assim, na verdade, agora o Hélio, como chairman do conselho do Instituto Mises, também vai focar em outras atividades, outras ações que você já vinha desempenhando. Não só, o pessoal vê muito você na CNN, mas você tem muitos projetos muito bacanas no Brasil, você fundou vários institutos, além do instituto, muita gente não sabe, mas o Hélio é um fundador de institutos para a defesa da ideia e da liberdade, está envolvido, né, com o Instituto Livre Mercado, o Lexum, vai falando aí, Hélio, qual que é o seu amplo, qual que é a sua amplitude hoje, o que você está fazendo de projeto novo? Então, bom, eu fui fundador do Millennium, inclusive, antes do Mises, né, também. E fui do Conselho de Administração do Millennium durante muitos anos no início. Sou fundador do Instituto de Livre Mercado e membro do Conselho de Administração, que é um instituto que hoje é presidido pelo Rodrigo Marinho, que é nosso conselheiro aqui. O Rodrigo está lá tempo integral e está fazendo um trabalho espetacular, porque o Instituto de Livre Mercado coordena os trabalhos da Frente Parlamentar de Livre Mercado, ou seja, ajuda esses parlamentares, são 187 deputados e 27 senadores, que querem empurrar, defender, promover legislação de livre mercado. E o Instituto de Livre Mercado ajuda a Frente Parlamentar a divulgar e trazer essas ideias. E vai ter, inclusive, a inauguração muito importante de uma Casa da Liberdade do Instituto de Livre Mercado, em Brasília. Linda casa, com a Sala Roberto Campos, já mencionado pelo Sérgio, a Sala Princesa Isabel, Visconde Cairu. É demais, a gente vê um negócio tão bacana de liberdade. Não, tem que falar, é uma casa física, né? Mas é um escritório para trabalhar. Senão o cara acha, eu vou para Brasília, tenho que dormir, vou lá para Casa da Liberdade. Não é albergue, tá, pessoal? Será que dá para dar uma cochilada lá? Fala com o Rodrigo e visita lá, é um escritório, né? É isso mesmo. É um escritório, mas se chama Casa da Liberdade. É um escritório de trabalho. Mas é lindo o negócio, ver isso crescendo é muito bacana. Recentemente também fundei a Lexum, uma associação de juristas e advogados, eu sou exceção lá, porque a gente está vendo que no Brasil, né, o Estado de Direito está indo para o saco. Está indo? Você tá bondoso, hein? Você tá pegando leve nos verbos hoje, hein? É um trabalho totalmente complementar aos outros institutos, inclusive o Mises, mas tem um nicho que é falar com juristas, com advogados, obedecer o rule of law, o Estado de Direito, no sentido de que, poxa, vão obedecer às regras que são universais e muitas delas estão na Constituição, que a Constituição é interpretada
errada hoje no Brasil, né? Então tem que a visão da Lexon é que o Estado existe para defender a liberdade, número 1. Número 2, tem que haver a separação de poderes e isso ser respeitado. Isso, né? E número 3, o trabalho do juiz é dizer o que a lei é e não o que ela deveria ser. Parece coisas simples, mas o Brasil está desobedecendo As 3, né? Não acertou uma. Até 2019 a gente estava desobedecendo a primeira, mas as outras 2 não muito, né? Os juízes costumavam dizer o que a lei era na maioria dos casos e ninguém ficava se metendo tanto nos outros poderes. Grosso modo, o Brasil sempre foi meio esculhambado, mas grosso modo isso era obedecido. Mas de 2019 para cá, essas 2 outras coisas deixaram de existir. O judiciário saiu do controle completamente, está interferindo nos outros poderes completamente, né? E o juiz resolveu dizer o que a lei deveria ser e não o que a lei é. Aí nosso episódio saiu do ar, se você acompanha até agora a gente é derrubado pela decisão do Supremo. E foi um abraço, prazer conhecer todo mundo, tchau. Se a gente não tem esse mínimo, Adriano e Sérgio, a gente não consegue nem defender o trabalho do Instituto. Entendeu? Se a gente não tem liberdade de expressão, né, que é um dos grandes defesas do Rule of Law e também do Mises, mas do Instituto Mises, mas se a gente não tem o processo judicial básico, né, respeitando a possibilidade de defesa, de você recorrer para uma outra instância, de você ter um julgamento razoavelmente isento, se você não tiver isso, acabou todo o resto. Então, a Lexon tem esse propósito. Entrevistando, tem um episódio, só te interrompendo rapidinho, temos episódios, se você ficou curioso e é do direito, tem um episódio do nosso podcast, vou colocar o link aqui embaixo na descrição, da entrevista que nós fizemos com o Léo, grande mobilizador, atuante aqui no Instituto Mises, escreve bastante coisa legal pra gente, e tá tocando aí de forma brilhante, assim como o Rodrigo tá tocando o Instituto Livre Mercado, o Léo também tá mandando muito bem. É bom esclarecer que o Léo é o grande idealizador disso. Eu fui fundador, o apoiando, mas ele é o grande líder da Lexon, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado dele, estar ao lado do André Marcília, que está no conselho, estar ao lado de todos os outros fundadores, são 15 fundadores impressionantes, juristas e advogados muito bem-sucedidos nas suas carreiras, e está tendo cada vez mais uma visibilidade. Aliás, por coincidência, hoje vai ter o primeiro encontro de trabalho da Lexon, teve já um encontro da inauguração para todos os fundadores confraternizarem e se conhecerem, mas hoje vai ter o primeiro encontro realmente de trabalho, que costuma ter encontros de discussão. Você tem um paper, um capítulo de um livro, e aí você se encontra e se discute aquilo, e vê e aí depois como é próximos passos e vê o que vai fazer. E falando em próximos passos, Sérgio, os próximos passos do Instituto, você agora, como CEO, presidente, dá um monte de nome para esse cargo, né? Mas como esse dirigente aqui administrativo do Instituto Mises, quais são os passos que você já desenhou para 2025 que a gente vai trabalhar aqui no Instituto Mises para o pessoal ficar antenado? Eu diria que a gente tem uma agenda bem arrojada de coisas que a gente quer implementar. Talvez a gente não consiga implementar na mesma velocidade que o governo do Trump está implementando lá, cada dia uma novidade, de maneira que não dá nem tempo de analisar tudo que está acontecendo. Mas a gente tem, desde o começo do ano, atuado bem forte aí em implementar essa agenda aí bem arrojada que a gente está. O objetivo do Instituto não altera em nada. A gente continua trabalhando no mesmo local que a gente está trabalhando desde que o Hélio fundou aí quase 18 anos atrás o Instituto, que é na propagação das ideias auto-libertárias. Acho que é esse o nosso foco. O Instituto nasceu com esse foco, o Instituto continua com esse foco. Talvez o que a gente altere a partir desse ano, ou incremente, ou tente melhorar, é a maneira com que a gente vai entregar essas ideias e vai propagar essas ideias. Só para esclarecer aqui, talvez o que é auto-libertário, só para quem está ouvindo, quem já conhece sabe o que é. Mas é basicamente dizer que a gente defende a escola austríaca de economia e também a gente defende o libertarianismo, né? Ou seja, a defesa consistente de vida, liberdade e propriedade, o anarcocapitalismo, ou o que quer que você queira chamar, né? Então a gente tem essas duas missões, uma de ciência econômica, né? Então não tem juízo de valor, é o que funciona e o que não funciona, a escola austríaca, e também temos uma perna, que é parte da nossa DNA também, da nossa fundação, que é de filosofia política, né? De que deve ser.
né? É assim que deveria ser, né? Então a gente tem austro e libertário, as duas coisas. Perfeita explicação. Então, é continuar propagando isso. E a gente tem ferramentas e mais ferramentas para fazer isso. A gente tem o nosso site, que a gente sempre menciona, é um repositório gigantesco de artigos em português, de livros que vocês podem dar download de graça lá, ler o livro inteiro, mas qualquer assunto que você queira buscar da atualidade, ou principalmente em como aplicar os conceitos autolibertários para temas da realidade, vocês têm lá, tem quase 5.000 artigos no site. Então, um dos projetos também é a gente melhorar esse site, deixar ele mais agradável, melhor ainda para o leitor, para todo mundo poder acessar. A gente continua com o trabalho forte nas mídias sociais. E, como a gente mencionou, ano passado a gente retomou os eventos ao vivo, depois de alguns anos, em função aí da era dos lockdowns, que a gente não pôde fazer eventos, expandir mais ainda. Inclusive, algo muito legal que a gente vai ter quase com um evento de pré-abertura do Fórum da Liberdade, que vai acontecer em Porto Alegre agora, dias 3 e 4. Então, no dia 2, o próprio Instituto Mises vai estar promovendo um evento junto com o pessoal do Fórum, lá em Porto Alegre, para a gente estar discutindo economia pura, que acho que aí até um dos nossos diferenciais. Então, está bem próximo do público em geral, expandir a nossa pós-graduação, expandir os nossos programas acadêmicos. Tem agora, dia 20, a gente vai fazer um programa também legal, que a gente está chamando Mises nas Universidades. Então, a gente aparecendo, dando palestras também nas universidades. Hélio, muito legal. Assim, as universidades de São Paulo, principalmente as universidades de negócios, a Poli mesmo, outras, várias dessas faculdades, elas têm pequenos centros, pequenos grupos de estudo focando na liberdade, na economia austríaca, na liberdade de mercado, tudo isso daqui. Então a gente vai tentar reunir todos eles e nas faculdades, estar presente aí o tempo inteiro. Então acho que o Instituto muito focado nessa parte. E um programa muito legal aí, encabeçado pelo Adriano. A gente começa o nosso programa de Fellows agora. Então, ficando mais próximo ainda de pesquisadores, professores que estão atuando dentro do Instituto. Até a gente está realizando estudos específicos sobre temas específicos. Então, a gente vê o barulho que isso tem feito nos Estados Unidos, por exemplo, o programa do Elon Musk, do Dodge, de simplesmente ele mostrar para a população a esbórnia fiscal que acontece, os gastos, a maneira com que eles estão acontecendo, já meio que acende a luz na cabeça de todo mundo e fala assim, nossa, todos os departamentos, os ministérios, né, no caso dos Estados Unidos, que ele entra, ele está descobrindo todos esses gastos e gastos que não deveriam existir. Então, isso também acende, porque as pessoas veem na realidade, então também acende a luz de questionar mais o que está sendo feito aí no dia a dia. Então, talvez fazer coisas análogas aqui também, mostrar gastos que acontecem. A gente também está mostrando questões monetárias, os absurdos da expansão monetária que a gente acaba vendo no Brasil o tempo inteiro. Então, você tangibilizar isso para as pessoas. Então, muita coisa, seja na frente acadêmica, na frente de estar conversando com os jovens, de estar entregando a nossa pós. A gente acabou de fechar a turma da pós agora, fechamos com 50 alunos. Então... cara, é isso que eu tô falando. A gente meio que lotou a turma, né? Estamos dependendo aí de... Só vai poder entrar no segundo módulo se tiver alguma desistência ou outra. Então, assim, esse ano começamos com o pé direitíssimo na pós, né? Então, muita coisa legal para a gente. Esse ano a gente está falando, é um ano da gente implementar vários desses programas novos e já crescendo, a gente já tem conseguido esse crescimento, e daí talvez ano que vem a gente realmente conseguir atacar e talvez alterar mesmo, assim, conseguir afetar mais gente ainda. O que a gente fala é, a gente quer ver aquela plaquinha que a gente via na época dos protestos contra a Dilma, que a gente via com frequência menos Marx, mais Mises. Então, até a gente vai estar com camiseta no fórum vendendo, quem quiser ir lá comprar no stand do Instituto, vai ter lá a camiseta do menos Marx. Guarda minha que eu chego no dia 3. Aí, ó, com certeza, Hélio. Mas acho que é isso, a presença. O Instituto está presente, está no corpo a corpo com todo mundo e expandindo na parte acadêmica e na parte da divulgação das ideias mesmo aí. Show de bola. Então é isso, cara. Você está acompanhando a gente aqui no nosso podcast. Soltamos aí muitos, não é spoilers, né, de projetos que estão vindo. Tem muita coisa que a gente está divulgando, mas acompanhe nas redes sociais. Fica atento, não é possível. Esses dias eu recebi um e-mail de um cara falando assim, vai abrir a inscrição da pós quando? Eu, velho, já fechou, cara. Vocês têm que acompanhar mais a gente, meu. Vocês às vezes estão meio
afoito aí, não estão acompanhando, acompanha todas as redes sociais que a gente está sempre divulgando esses projetos. À medida que for indo, a gente vai sempre divulgando. Acho que um outro ponto legal de falar é a importância das pessoas que apoiam o Instituto. Por exemplo, 2 desses projetos que a gente estava falando, o projeto da gente ter um cálculo... 2, teve um que eu nem falei aqui. Da gente talvez ter um cálculo em paralelo ao PIB, né? Um cálculo mais austríaco do que seria a realidade da economia. E a gente até tem umas métricas já em cima disso, e até esse da gente levantar alguns desses gastos fiscais do governo. Eles são possíveis da gente fazer porque a gente tem apoiadores, a gente tem pessoas que estão apoiando a gente para a gente poder contratar o professor, o investigador que vai estar olhando isso daqui. Apoio financeiro mesmo, né? Apoio financeiro, porque tem gente que quer apoiar pedindo dinheiro, né? Então, o pessoal... apoiar pedindo não, dinheiro. É sério, cara. Tem gente, eu quero ajudar a causa, me dá 20 mil reais para eu divulgar, não sei o que. Não, meu amigo. A gente tá aí precisando, né? Então, assim, temos já alguns apoiadores que estão direcionando recursos financeiros específicos para alguns projetos, né, Sérgio? Perfeito. E tem feito toda a diferença, porque daí a gente consegue remunerar os nossos próprios fellows, a gente consegue fazer a pesquisa, a gente consegue divulgar mais, a gente consegue fazer mais eventos. Então acho que essa é uma parte importante também, Adriano, a gente quer estar próximo das pessoas que seguem o Instituto e a gente está sempre buscando qualquer tipo de apoio que a gente conseguir ter do pessoal. É super importante para o Instituto Mises e para a propagação dessas ideias do que a gente está fazendo. Show de bola. Hélio, você tá todo animado aí. Vamos finalizar o episódio com a mensagem do Hélio aqui, como se estivesse aí passando esse bastão aí pro Sérgio. Faça uma mensagem aí, não só para nossa audiência, mas o que você espera aí para o futuro do Instituto Mises Brasil, que essa gestão aí nesse biênio realize? Eu espero mais 17 anos de sucesso e crescimento, como a gente conseguiu aqui. É muito satisfatório que a gente tenha conseguido influenciar tanta gente. Eu tenho certeza que está em boas mãos e a gente vai conseguir esses próximos 17 anos, agora que você descongelou a imagem aí, Adriano, vamos ter muito sucesso aí para frente. Boa sorte, Sérgio. Obrigado, Hélio. Obrigado pra gente. Sérgio, manda a mensagem final aí pra galera que tá escutando a gente. Mensagem final não, seria uma mensagem inicial, né? Você começando como o nosso CEO, né? Uma mensagem para acabar o episódio, mas para, na verdade, fazer essa abertura aí da sua gestão. Acho que mais que tudo, para todas as pessoas que seguem a gente, que seguem o podcast, o teu podcast aqui agora, que seguem o site do Mises, que seguem a gente na mídia social. Acho que importante, quando a gente tem um evento ao vivo, vocês comparecerem lá, vocês vão ver que a interação é diferente, a gente cria laços, a gente cria amizades lá nesses eventos e é mais fácil, tudo que a gente está falando se torna mais tangível. Então, acho que esse é um dos objetivos do Mises nesse biênio aí, a gente estar próximo dos nossos seguidores, apoiadores, dos entusiastas das ideias autolibertárias aí o máximo possível, Adriano. E agradecer vocês dois aí, né? Acho que é um desafio e tanto, mas com muito prazer isso daqui. Show de bola. Pessoal, isso finalizando o nosso podcast com os nossos dois presidente do conselho e presidente CEO do Instituto Mises Brasil. E agradecer você que acompanha a gente até aqui agora. Marque aí para você favoritar, não perder nenhum episódio. Seja que você está acompanhando no YouTube, seja você está acompanhando no Spotify ou alguma plataforma onde esse podcast está vinculado. E compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Compartilhe com pessoas que você não gosta também. Aquele esquerdista que você quer, tá cansado de falar para ele. Manda os nossos vídeos, manda o nosso material, que você nem precisa falar com ele, mas tá divulgando. Tá joia? Pessoal, obrigado pela audiência, um forte abraço. Instituto Mises Brasil, nós fazemos a liberdade. Valeu!